Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e hoje eu trouxe aqui uma dúvida de uma paciente minha, que é em relação ao ganho de massa muscular. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir ter um ganho de massa muscular ali, além da atividade física, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas, porque muita gente acha que é só acrescentar ali um suplemento depois do treino. Então, normalmente as pessoas consomem whey protein depois do treino e acham que só isso vai ajudar no ganho de massa muscular. Mas o mais importante é vocês consumirem proteína em todas as refeições. Então, distribuir muito bem ao longo do dia, seja no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta. E não só no almoço, na janta e depois do treino, né? Porque o que eu percebo muito também é que as pessoas acabam colocando muito carboidrato e aí acaba deixando a proteína de lado. Então eu vou falar para vocês aqui algumas proteínas e como que a gente pode acrescentar, tá bom? Então a gente tem as proteínas de origem animal, aí a gente vai ter a carne, frango, peixes, ovos, né? E aí as carnes entra todos os tipos de carne, então todas elas são proteínas. A gente tem também as proteínas de origem vegetal, que vão estar ali nas leguminosas. Então, a gente vai ter no feijão, grão de bico, lentilha, soja. E aí, os derivados da soja. Então, por exemplo, tofu, né? Então, a gente tem outras proteínas também. Tem também algumas proteínas de origem vegetal. Por exemplo, as oleaginosas têm um pouco de proteína, mas elas também têm bastante gordura. Então, tem que tomar cuidado. O amendoim também tem bastante, por isso que muita gente consome aquela pasta de amendoim. Só que tem que tomar cuidado com a quantidade, por ele ter bastante gordura, e também porque muitas vezes ele vem com açúcar. A gente tem também a ervilha, que a gente também tem bastante proteína nela. E aí tem alguns cereais que tem um pouquinho, mas aí vai ter um pouco menos. Então a gente tem um pouco ali na quinoa também. E aí como que a gente pode incluir nas refeições essas proteínas? Então, por exemplo, no café da manhã, ao invés da gente comer só uma fruta com aveia, por exemplo, a gente pode consumir ali uma panqueca de aveia com banana. Então, aí na massa vai banana, ovo, aveia, e aí você pode colocar chia, linhaça, pode colocar também um pouquinho de amendoim triturado ali na massa, enfim, pode fazer da forma que quiser. É uma alternativa para estar incluindo aí de proteína. No lanche da tarde, por exemplo, poderia fazer uma crepioca, que vai a tapioca, né, um pouquinho de tapioca e o ovo. E aí você pode fazer um recheio de queijos, que eu também esqueci de falar aqui pra vocês. Também a gente tem proteína ali nos leites e derivados, então a gente vai ter iogurte, queijo, só que a gente tem que tomar cuidado com qual escolha que a gente vai fazer, de iogurte e de queijo também, né, que nem todos vão ser as melhores opções. Mas a gente pode, de repente, nessa crepioca da tarde, além de ter o ovo na massa de proteína, a gente pode colocar um recheio de queijo. Ou de cottage, por exemplo, que é um queijo que tem bastante proteína também. Então tem várias formas, a gente pode fazer até, por exemplo, um muffin de legumes com frango desfiado para tarde. Também pode fazer aquele falafel, que é o bolinho de grão de bico, também é uma alternativa. Tem também aquele petisco de grão de bico, então a gente pega o grão de bico, coloca no forno temperado, né, depois dele tá cozido, e aí ele vira tipo um salgadinho, também é uma alternativa para vocês colocarem de proteína. Então tem várias opções. O ovo é muito versátil, né, porque a gente pode fazer muffin, pode fazer panqueca, pode fazer, que mais com ovo? Dá para fazer também o próprio ovo mexido com milho, por exemplo. Então o ovo é o que eu mais gosto de usar, porque eu acho que é mais fácil de incluir. Mas também uma outra alternativa que fica legal até para o café da manhã é o overnight oats, que vai o iogurte, aí vai chia, pode colocar ali aveia, uma fruta e também pode colocar, por exemplo, nibs de cacau, pode colocar de fruta, vocês podem colocar, por exemplo, uma banana e canela também para ficar mais docinho. E aí o iogurte sempre pensando naquele iogurte natural sem açúcar. Então, porque se não tem aqueles iogurtes de sabor que vem muitos açúcares no meio. Não vem só um na lista de ingredientes. Normalmente vem xarope de glicose, vem vários tipos de açúcar. Às vezes maltodextrina junto, enfim. Então, essa é a dica de hoje, de vocês dividirem a proteína em todas as refeições. E não só no pós-treino, tá? E às vezes no pós-treino, a gente pode, às vezes, ao invés de consumir um suplemento, colocar ovo cozido depois do treino, por exemplo, é uma alternativa.
E para quem não consegue atingir a quantidade de proteínas, dá para, por exemplo, manipular ali os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente não consegue produzir no organismo, que a gente precisa consumir pela alimentação, que aí ele também vai ajudar nesse ganho de massa muscular, tá bom? Então essa foi a dica de hoje e é isso, pessoal. Até a próxima!